Tem um slogan de uma campanha de 2015 que diz: se o preconceito é uma doença, a informação é a cura. Então vem se curar com a gente hoje. Chá dos 5 começando e começou bem. Afinal, gente, essa campanha citada na abertura foi a campanha O Cartaz HIV Positivo, que venceu o Leão de Bronze no Festival de Publicidade de Cannes. E nesse projeto eu fui um dos envolvidos, assim como um dos nossos convidados de hoje. É isso mesmo, hoje o programa é especial sobre o Dezembro Vermelho e não basta uma pessoa convidada, teremos 2. E só contextualizando aqui, eu vivo com HIV desde 2009 e nesse tempo todo coordeno o projeto Uma Vida Positiva, em que eu abordo a temática HIV/AIDS em diversos segmentos culturais, né? Inclusive aqui, no Chá. Os meninos abraçaram a causa ao meu lado e desde o primeiro ano do projeto sempre demos atenção para esse tema e hoje não seria diferente, né? Para começar esse bloco, já tirando várias dúvidas, eu tenho aqui do meu lado o infectologista Dr. Rico Vasconcelos. Seja muito bem-vindo novamente, porque já é a segunda vez e precisava dessa atualização, né, Rico? Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Inclusive, gente, o Rico está aí no enfrentamento da Covid também, trabalhando bastante, então por isso que ele está aqui de máscara. A gente, você sabe que a gente está se encontrando, por isso que a gente está, nós 4 aqui sem. Então, só para atualizar vocês. Rico, a primeira pergunta que é aquela que ainda hoje, 2020, muita gente tem essa dúvida, a diferença entre HIV e AIDS. Essa é uma pergunta que é ótima para a gente começar qualquer conversa sobre esse tipo, sobre HIV, porque todo mundo confunde. E confundir é uma das marcas do preconceito que existe sobre esse tema. HIV é o nome do vírus, AIDS é o nome da doença que esse vírus causa se a pessoa não for diagnosticada, tratada e se mantiver em boa adesão ao seu tratamento. Pessoas vivendo com HIV e com saúde são pessoas saudáveis, que estão tomando remédio, estão fazendo seu acompanhamento médico e vão ficar bem sem adoecer e sem transmitir o seu vírus para ninguém. Pessoas com AIDS são uma marca de que a gente falhou. Falhou na informação de prevenção, falhamos na prevenção, falhamos no diagnóstico, falhamos no tratamento, falhamos na vinculação da pessoa ao serviço. Então, pessoas vivendo com HIV são pessoas queridas, bem-vindas. Pessoas com AIDS são o que a gente tem que evitar. Então, HIV e AIDS, definitivamente, são coisas completamente diferentes. Igual falar coronavírus e Covid. Coronavírus pode existir desde que não esteja fazendo mal para ninguém. Covid é o nome da doença que o coronavírus causa na pessoa que foi mal. Então, não queremos que ninguém vá mal, queremos todo mundo com saúde. Bom, para quem está mais antenado no assunto, a gente vê muito falar sobre a mandala da prevenção. Talvez a grande maioria ainda nem saiba muito sobre isso, achando que a única coisa que a gente tem de ferramenta disponível é o preservativo externo. Aproveito já aqui para avisar às pessoas que esse é o termo mais inclusivo, o preservativo externo e interno, e não masculino ou feminino, porque aqui a gente está falando de pessoas com pênis e com vagina, e não é a respeito de gênero. Voltando para o Rico, que é o nosso convidado. Rico, então, quais são as atuais possibilidades que a gente tem de prevenção, por favor? É legal também a gente começar falando sobre isso, Thiago, porque por 35 anos a gente teve um discurso de prevenção completamente monotemático, né? Qualquer que fosse a demanda do usuário do serviço de saúde dentro desse campo da prevenção, a resposta era use camisinha. A camisinha é maravilhosa, realmente ela é excelente para a prevenção do HIV, de outras infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, e até de uma gravidez que uma pessoa não deseja. Mas a camisinha tem um problema muito sério. Ela só funciona se você usar. Não, mas... É um efeito colateral muito grave. Saber que a camisinha funciona não é suficiente para você estar protegido do HIV. Levar a camisinha com você para o date e não usar não é suficiente. E aí, quando a gente vai ver a maneira como a população brasileira está usando camisinha de forma correta e constante, tem uma pesquisa do Ministério da Saúde chamada PECAP,
Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas Sexuais, que foi publicado em 2016, está disponível no site do Ministério, que entrevistou 12 mil pessoas no Brasil inteiro. Uma amostragem gigantesca. A gente consegue descobrir a intenção de voto para presidente da República fazendo uma amostragem de 2 mil pessoas. A PECAP entrevistou 12 mil pessoas no Brasil. Uau. E dentre as 70 perguntas que existiam, tinha uma pergunta que era: você usou o preservativo com todas as suas parcerias sexuais nos últimos 12 meses? Quantos por cento das pessoas vocês acham que responderam sim, usei? Acho que mentiram, ou acho que... Existe um viés nessa resposta, com certeza, que é o viés da resposta socialmente aceita, né? Aquela resposta que é bonita de dar. Por exemplo, eu falar para você, você tá, né, Rafa, com a sua carteirinha de vacinação em dia. Nossa, intimidada. Todo mundo começa a responder sim antes de pensar. Então sabemos que existe um viés, mas quantos vocês acham que responderam sim? Uns 30%? 54%. E eu acho sempre engraçado porque a estimativa que cada um faz para essa pergunta sempre vem um pouco embasada na bagagem, na vida que a pessoa teve. Sim. Tem gente para quem eu pergunto isso e a pessoa fala 90%. Tem gente que responde nenhuma. Então, 54% das pessoas falaram que sim. Isso mostra que em 2016 metade da população brasileira não estava usando a camisinha de forma correta e constante do jeito que protege. Metade ou menos. Ou menos, isso. E assim, os pesquisadores da prevenção entenderam que quanto mais estratégias a gente tiver, melhor, porque a camisinha não funciona para todo mundo. Sim. E assim apareceram uma série de outras estratégias de prevenção, como PrEP, PEP. PrEP a gente já veio falar aqui outra vez. Intervenções do tipo fazer a postectomia, que é a cirurgia de retirada do prepúcio do homem, diminui a chance de ele se infectar em sendo ativo. Então, muitas pesquisas surgiram e todas essas estratégias associadas, PrEP, PEP... esqueci de falar uma importantíssima. Tratar a pessoa que vive com HIV é uma maneira de impedir que ele transmita o seu vírus para outras pessoas. E assim, a associação de diferentes estratégias tem muito mais chance de fazer você conseguir atingir o controle da epidemia de HIV. E a prevenção combinada nada mais é do que disponibilizar para a população todas essas diferentes estratégias. E a gente entende, só para terminar, que a melhor estratégia de prevenção para cada pessoa é aquela que a pessoa escolhe e que consegue usar de forma correta e constante. Da mesma maneira que um casal heterossexual vai encontrar 30 maneiras diferentes para evitar filho, é camisinha, é pílula, é DIU, etc., para a prevenção do HIV, a gente também precisa de 30 estratégias diferentes. Sim. Por que a gente ficou por 30 anos, 35 anos, achando que uma estratégia só, a camisinha, seria suficiente para todas as diferentes pessoas do mundo? Cada contexto de vida vai precisar de um arranjo de prevenções. Sim. E isso é a prevenção combinada. Eu só ia comentar que, assim, a gente até estava falando antes, ele veio há 4 anos, no comecinho da PrEP. Então, assim, eu sempre reforço isso. Gente, você está aí na sua casa, é necessário sempre buscar informações sobre HIV, porque tem muita coisa nova. Então, se você está preocupado com a sua prevenção, busque essas informações. Sempre tem uma novidade, uma pesquisa nova. Então, que bom que 4 anos depois está o Rico aqui. Rico, nos últimos anos, tem tido um boom maior sobre as possibilidades de cura do HIV. Temos os 2 casos por transplante, o paciente de Londres e o de Berlim. Tivemos a história de uma mulher americana que aparentemente se curou sozinha. E também recente os resultados de uma pesquisa no Brasil. De fato, como está caminhando esse tema no meio científico? A esperança é real? A esperança é real, sim. Antigamente, cura de HIV era só especulação, né? Era só as revistas falando, enfim, chegamos à cura. E era mentira, era um experimento que ia ser feito. Agora, a gente já tem pessoas que, de fato, conseguiram se curar. Os 2 casos iniciais que você citou, que foram de transplante de medula óssea, foram os que ensinaram para a gente que curar o HIV é uma coisa que é possível. Por que é difícil curar uma pessoa que vive com HIV? Porque existe um reservatório, um resíduo de HIV que fica escondido no corpo da pessoa, mesmo quando ela está tomando antirretroviral,
e que está com carga viral indetectável, sucesso de tratamento, que é esse resíduo, o lugar de onde sai o vírus se um dia a pessoa parar de tomar remédio. O que a gente está conseguindo mostrar agora é que é possível eliminar esse resíduo de vírus. Transplante de medula óssea foi uma maneira, mas transplante de medula óssea é uma coisa muito agressiva. Não dá para fazer em todo mundo. Inclusive, existem outros casos que fizeram transplante de medula óssea e não se curaram do HIV. Aí existem esses 2 outros casos que você citou. Tem a menina lá, é uma senhora já, lá dos Estados Unidos, 60 e poucos anos, que ela é um tipo muito especial de pessoa que vive com HIV. Ela é chamada controladora de elite. Mais ou menos 0,5% das pessoas que vivem com HIV no mundo são controladores de elite, que são aqueles que só com a própria imunidade conseguem manter o vírus paradinho, sem se multiplicar e com carga viral indetectável. Essa mulher, lá dos Estados Unidos, além de ser uma controladora de elite, parece que ela, só com a sua própria imunidade, muito potente, muito precisa, muito eficaz, conseguiu eliminar esse resíduo de HIV que ainda tinha no corpo. E essa pesquisa última que você citou aqui do Brasil, que é do professor Ricardo Dias, meu xará, meu amigo, aqui da Unifesp, que ele está encontrando maneiras de você eliminar o reservatório de HIV, o resíduo de HIV no corpo da pessoa, com medicamentos. Significa que, pronto, é só transformar a pessoa em uma controladora de elite que ela vai estar curada? Não. Significa que é só essa pessoa marcar uma consulta com o Ricardo Dias que ela vai estar curada? Não. Mas significa que a cura é uma coisa possível e que a gente está encontrando maneiras de chegar lá sem precisar de intervenções tão perigosas e graves como transplante de medula óssea. Só um asterisco que eu faço é que esse primeiro paciente que se curou do mundo, que foi o paciente de Berlim, lá em 2007, ele chamava Timothy Brown. Esse ano, agora, há um mês e pouco, ele morreu. E ele morreu não de HIV, ele morreu curado do HIV, mas ele morreu de uma recidiva da leucemia que ele teve depois de vivendo com HIV, que foi o que motivou o transplante de medula óssea. O HIV curou mesmo, mas o câncer não. O câncer voltou e ele acabou falecendo. Então, toda reverência ao Timothy Brown, porque ele foi a pessoa que ensinou pra gente que é para ter esperança mesmo, que a gente vai ter cura do HIV. Eu fico... Ela vem emocionada, né? Ela mas começa a chorar. Não... para quem está assistindo, a gente sabe o alcance que principalmente esse tema tem no chá. As pessoas assistem, procuram e assistem o programa. Então tem muitas pessoas que, assim como eu, vivem com o vírus e estão assistindo o programa. E é importante a gente ter esse conhecimento histórico e essa representatividade, né? Então, de fato, eu tive a chance de conhecer o Timothy num evento aqui em São Paulo. E, gente, é isso, é você ver alguém que você se espera nesse sentido de expectativa, de alcance e de ver uma esperança. Então, realmente a gente deixa todo o carinho para ele. E eu sou um dos voluntários da pesquisa de cura do Ricardo Dias, né? Estou aqui agoniado porque eu ainda sou do grupo controle e ele tá assim, ó, não, a gente já vai começar com você, já vamos subir com as medicações, então... eu fico aqui na esperança e falo também para quem está aí, aproveito, se informem nos lugares, de que forma você pode ser voluntário. É a minha segunda pesquisa como voluntário. Eu fui do START, que foi a pesquisa que trouxe esse novo protocolo da medicação ser iniciada assim que descoberto o diagnóstico. E agora também voluntário da pesquisa de cura. Então, tô aqui, né, gente? Me jogo. Tô na luta. Rico, a gente viu e a gente sempre vê falar que o Brasil era uma referência mundial do tratamento de HIV e AIDS, né? Isso é real ainda, principalmente falando agora com o governo, né, que tentou tirar o programa de vigência e tudo mais. Esse mérito é nosso ainda ou isso já mudou também? Eu acho a pergunta ótima para o momento que a gente está atual no Brasil e realmente, lá no meio para o fim da década de 90, o Brasil se jogou numa maratona sem saber direito onde que isso ia dar. A gente resolveu disponibilizar a terapia antirretroviral para todas as pessoas que viviam com HIV no país, que era um medicamento caríssimo na época, de forma gratuita.
E eu lembro que você lê documentos daquela época dizendo que pessoas da Organização Mundial da Saúde disseram para o Brasil que vocês são loucos, vocês vão falir, isso não vai dar certo. E o Brasil ensinou para o mundo que essa é a melhor maneira de você enfrentar uma epidemia, facilitando o acesso à testagem, o acesso ao tratamento, o acesso à vinculação ao serviço de saúde. Então, por isso que a gente ganha esse título sempre de referência. E hoje, como é que a gente está? A gente continua oferecendo terapia antirretroviral para todo mundo, continuamos tendo uma expansão do acesso ao tratamento que é real, mas podia ser melhor. Mas eu acho que o que falta hoje é a gente estar na ponta, na crista da onda, estar atualizados. A gente tem antirretroviral disponível, mas não é o melhor antirretroviral que existe. A gente tem PrEP disponível, mas não tem PrEP para todo mundo. A gente tem serviço de saúde disponível para atender pessoas que vivem com HIV gratuitamente pelo SUS, mas não é para todo mundo. Então, o que falta para a gente voltar à crista da onda? A gente precisa melhorar o que a gente já tem. Talvez, eu diria para você que, com o que a gente tem hoje, a gente seria uma referência em 2013. Em 2020, a gente já ficou para trás. E é que nem andar de bicicleta, né? Não adianta você dar uma pedalada e parar. Senão, uma hora a bicicleta cai. Sim. Você tem que continuar fazendo força para estar sempre lá na frente. E existe a possibilidade da gente atingir essa tecnologia de ponta? Existe, só precisa de dinheiro, precisa de gestores afim de fazer isso e de uma coordenação do serviço de saúde que está se perdendo nos últimos tempos. Mas é totalmente possível. São Paulo é um exemplo. São Paulo, cidade de São Paulo, e o estado também em menor intensidade, são localidades que têm gestores afim de fazer. Se tem um lugar aqui no Brasil em que a PrEP mostrou seu impacto no controle dos novos casos, primeiro foi aqui. A gente tinha na cidade de São Paulo, desde a década de 80, um número de novos casos de HIV por ano que só aumentava. Até que, a partir do final de 2017, quando a gente começa a dispensar PrEP gratuitamente pelo SUS, o que a gente vê no número de novos casos por ano aqui na cidade de São Paulo é que cai quase 20% por causa de um número pequeno de pessoas tomando PrEP. A gente tem até hoje, no Brasil inteiro, mais ou menos 26 mil pessoas que começaram a tomar PrEP pelo SUS, das quais quase metade estão aqui em São Paulo. Outros lugares do mundo que já estão nessa estrada há mais tempo, com gestores afim de enfrentar a epidemia, como Austrália, como Nova York, como São Francisco, Londres, já estão falando de, em alguns anos, zerar o número de novos casos de infecção por HIV em um ano. Então, que a tecnologia, que a ciência funciona, a gente não tem dúvida. O que falta é vontade política, dinheiro e as pessoas abraçarem essas tecnologias. Nesse Que caso, bom que é simples. né? Tem só um outro detalhe que realmente, tipo, isso são as estatísticas das pessoas que tomam PrEP pelo SUS. Eu conheço muitas pessoas, e me incluía, mas enfim, de pessoas que tomam isso de forma particular, né? Ou seja, tem como investir isso, compram o medicamento e fazem o tratamento normal, assim. Isso é verdade. Quando eu vim aqui da última vez, há 4 anos, em 2016, que a PrEP estava chegando ao Brasil ainda, alguém que não tinha ainda pelo SUS, alguém que quisesse comprar PrEP ia gastar mais ou menos uns 4, 5 mil reais por mês. Nossa. Esse preço caiu, e hoje em dia já é possível gastar R$ 149 reais por mês. Nossa. num frasquinho Eu de gastava PrEP. 300. Gente. Mas porque eram 2. Claro que R$ 149 reais ainda é um preço proibitivo para muita gente, Sim, mas sim. cair de 5 mil para Pra... 149, Nossa senhora, é outra coisa. sem muita dúvida, diferença. é ampliação de acesso. Diferença. Mas o ideal seria que fosse de graça Sim. para todo mundo. Sim. Né? Sabemos também que o acesso à saúde está diretamente relacionado aos privilégios. Por exemplo, ainda hoje existe um número alto de mortes por AIDS na população negra. Isso é reflexo do racismo estrutural? Quem comenta o assunto com a gente é o mestre em artes cênicas e arte educador Franco Fonseca.
É muito delicado tentar falar sobre racismo estrutural em um país em que suas lideranças, os seus maiores símbolos de liderança, negam esse racismo e apontam um daltonismo social onde todos somos iguais. O mito famoso brasileiro da democracia racial. Então aqui, mais do que tentar falar sobre isso ou denunciar violências diretas, como a morte de um homem negro dentro de um supermercado, na mão de homens brancos, sendo espancado até a morte. Mais do que embrulhar o meu estômago citando dados de boletins epidemiológicos e tentando comparar a análise desses dados para comprovar o óbvio e assustador, que é a maior ênfase da população preta por adoecimento em decorrência da AIDS, eu quero falar sobre cura. E quero falar sobre cura não só no lugar biomédico e também nesse lugar biomédico. Eu digo que não só no lugar biomédico porque não acredito numa cura que vai vir só numa vacina ou só num comprimido, sabe? Eu tenho acreditado numa cura que vai fazer uma reparação histórica de todo esse processo para que nesse momento posterior em que formos pessoas livres do vírus no sangue, a gente não tenha estratificações sociais que usem estruturas como um racismo para condenar corpos específicos, porque a gente já vive isso. Hoje, com acesso ao tratamento, é possível viver com HIV, é possível não transmitir o HIV, é possível prevenir o HIV, e ainda assim quem mais sofre efeitos de sorofobia são os corpos pretos, mesmo com acesso ao tratamento. E quem mais tem dificuldade a esse próprio acesso são os corpos pretos, porque existe um abismo entre o acesso ao direito e o direito que se chama racismo nesse país. E que, claro, vão ter leituras de raça, mas também vão ter leituras de classe envolvidas nisso. E aí eu vou precisar contar para vocês quem é a população pobre desse país? Não. Eu quero falar para vocês sobre a atuação no imaginário e sobre a perspectiva de cura pela qual os artistas pretos têm falado e pensado. Esses artistas têm reivindicado uma cura aqui e agora. Não mais só os comprimidos, não mais só o acesso ao tratamento, mas uma reparação histórica. Através de suas soropositividades sendo contadas na performance, na dança, o afeto preto, viver com HIV. A gente tem Vânia Maria aqui no Rio Grande do Norte, indo pro Bloco dos Campos, que é um bloco de carnaval, vestido de noiva, com a placa dizendo: eu sou HIV positivo e quero casar. Ela coloca a sua demanda como mulher com mais de 40 anos, gritando isso sobre a AIDS, as suas relações para processos de cura afetiva. A gente tem performances que falam de cura de forma mais direta, mas outras, como a Fênix Negra Zion, dançando em cena e performando reagentes, pensando a AIDS na cultura, na dança, no movimento ballroom, como um movimento de cura e aquilombamento. Pessoas se cuidando entre si, contando suas próprias narrativas. Então, é nessa perspectiva de pensar a cura, de adentrar os imaginários, que eu tenho me concentrado agora. Não para esquecer de denunciar as violências ou para fingir que o problema do racismo estrutural não existe. É só para lembrar que como o objetivo final do racismo é a morte, a gente precisa nos celebrar enquanto ainda vivas. E eu queria hoje poder celebrar a vida desses artistas pretos brasileiros que vivem com HIV e que expõem essa condição na sua produção criativa, que trazem para os seus processos criativos a AIDS como uma temática de interseção. Por esses artistas que, para mim, são a cura. É por eles e deles que me interessa falar hoje. Franco, muito obrigado mesmo pela participação. É sempre importante essa representatividade, poder dar voz a isso que é uma realidade na questão do HIV/AIDS, né? A gente sabe que essa dificuldade do acesso ela é real e por isso esses números, né? Nosso primeiro bloco está chegando ao fim. É isso, gente. Quando a informação tá vindo, a gente quer mais, é um negócio que passa correndo assim. Muito obrigado mesmo pela sua participação. É muito válido para as pessoas saberem que você tem uma coluna também no UOL, né? Eu sempre leio a coluna do Rico mesmo, então tem muita informação. Que honra. Saiu um burburinho de alguma coisa nova do HIV, procura lá, tem a coluna dele. É sempre bom também a gente lembrar esses lugares que a gente tem confiança e seriedade no trabalho, como a Agência AIDS de Notícias. Então, pesquisa que dá para se informar bem. Rico, para você se agradecer e partir e nos deixar, só queria que você comentasse que agora vocês estão buscando voluntários para uma pesquisa, não é? Exatamente.
Bom, meninas, obrigado mais uma vez pelo convite. Chamem sempre, que eu adoro falar, vocês já perceberam. Maravilhoso. A gente também adora. E eu acho que o trabalho que vocês fazem de divulgação é maravilhoso, porque quem trabalha com pesquisa clínica, que nem eu, nós pesquisadores, a gente sempre precisa de participante. Você é participante da pesquisa do Ricardo Dias. Nós, lá na USP, sempre temos alguma pesquisa acontecendo. A de agora é uma pesquisa de vacina de HIV. Uma vacina, imunizar a pessoa, tomar 4 doses, e a pessoa diminui a sua chance de se infectar por HIV. Pessoas interessadas, procurem lá no meu @RicoVasconcelos no Instagram, ou no nosso grupo de educação comunitária da USP, que é o @PEC, PEC, HCFM USP, Programa de Educação Comunitária do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. PEC HCFM USP, tem todas as informações para quem estiver procurando, quem estiver interessado e quiser participar do estudo de vacina de HIV. Lá tem muita pesquisa e tem muito curso, né? Eu sigo por causa dos cursos, porque eu estudo verdade. psicologia e vale a pena. Muito obrigado, e obrigado, né, novamente, a gente falou tanto esse ano da importância dos profissionais de saúde, de estarem à frente no meio dessa pandemia. Então, ele veio até aqui, parou o seu tempo, essa correria, para falar com a gente. Então, obrigado. Muito obrigado mesmo, Rico. Parabéns Muito pelo trabalho, obrigado. porque não é só, a gente fala, não é simplesmente porque a pessoa é um profissional de saúde que ela é preparada para tudo. Não, você também sendo um profissional de saúde, você tem que trabalhar a sua humanidade, a sua empatia para melhorar o seu trabalho. E o Rico faz isso muito bem. Então, obrigado, viu? Obrigado, e a gente já pessoal. volta. É isso que é a nossa próxima convidada. Gente, nossa senhora, eu vou chorar. Hoje eu sei que eu vou chorar, já estava emocionado. Então a gente já volta. Fica aí. Estamos de volta e hoje com esse tema tão importante, o HIV. E agora nesse bloco, o nosso quinto sabor do chá será essa mulher, gente, que eu amo de verdade. Para mim, uma das pessoas mais incríveis que eu tenho como norte da minha trajetória vivendo com HIV. Ela que é palestrante e consultora em prevenção ao HIV/AIDS, ativista na luta contra a AIDS, além de ter integrado inúmeras campanhas e projetos com parcerias com várias ONGs, Ministério da Saúde e UNAIDS. Esteve também em documentários e vários programas de TV. E também foi ela que participou da campanha do cartaz HIV positivo junto comigo, que eu citei lá no começo. Seja bem-vinda, Silvia Almeida. Meu amor. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Silvia. Obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui com vocês. Eu é que fico grata. Gente, essa mulher, Esse juro por convite Deus. delicioso. Se preparem. Tá vendendo bem o peixe. Silvia, você e o Rafa participaram da campanha Deu Positivo, e agora? Eu queria que você contasse pra gente esse seu momento, porque você passou por esse momento do Deu Positivo, e agora? E traçar um paralelo do seu momento com o que a gente tem agora, né? Com o que a gente vive agora em 2020. Olha, eu diria que assim, graças a Deus, a gente evoluiu muito, né? Principalmente nas questões de medicamento, de tecnologia. Então, a minha sorologia eu descobri em 1994. Então, era uma época onde a gente não tinha informação, nem tratamento, muito menos perspectiva de vida. Era realmente um atestado de morte quando você pegava um atestado de HIV positivo, né? E aí tinha que ser muito mais valente para passar por essa fase, que muito mais do que a falta de medicamento, era também muito, mas muito mais recheada de preconceitos e falta de informação, né? Então, na época eu tinha 2 crianças pequenas, né? Eu tinha uma filha de 14 e um filho de 4. Então, foi muito difícil conseguir me manter viva, né? Mas cheguei a tomar até 21 comprimidos por dia. Então, foi bem complicado. E agora... E o tempo, né, Silvinha? Que tinha um tempo para sair o resultado, né? Demorava 4 meses até sair o resultado de HIV positivo. Geralmente, você não se descobria com HIV, você já se descobria doente de AIDS, né? Então, isso era uma loucura na vida da gente, né? E hoje a gente vê, eu vejo que assim,
como mudou a medicação, o tratamento evoluiu muito, a tecnologia, os próprios exames, né? A gente tem PEP, PrEP, tudo para proteger, mas a gente não caminhou na questão da discriminação e do social, estigma. né? Isso assim, eu atendo muitas pessoas que se descobrem com HIV e o impacto é o mesmo, de quase 40 anos que já se passaram do HIV. As pessoas ainda acham que vão morrer, ainda acham que não vão mais ter uma vida plena, e é totalmente possível ter uma vida plena, né? Não é segredo para ninguém de como um diagnóstico como esse pode afetar a vida sexual do indivíduo. Pessoas que relacionam o sexo com culpa prejudicando suas relações. Pedimos para a nossa psicóloga e sexóloga Bárbara Menezes comentar um pouco sobre essa relação. Vai lá, Bárbara. Oi meninos, oi pessoal, tudo bem? Pois é, receber um diagnóstico de alguma doença crônica ou mais especificamente do HIV positivo é bastante complicado. É muito difícil retomar a vida como um todo e também a vida sexual. A primeira coisa quando a gente recebe um diagnóstico desses é de se informar sobre essa questão, buscar informações, buscar orientações médicas, organizar todo o tratamento, reorganizar a nossa vida, organizar as medicações, fazer todos os exames necessários e principalmente organizar o nosso psicológico. Recebendo um diagnóstico positivo, procure sempre os serviços especializados do SUS, os centros de saúde, os ambulatórios, o Programa Municipal e Estadual de IST e AIDS. Então, o tratamento é gratuito e é uma equipe multidisciplinar que está capacitada para lidar com essas questões. As reações das pessoas são bastante diversas, né? Tem muitas pessoas que acabam entrando num sentimento de culpa, né? Uma culpabilização tanto própria, né? De se sentir culpado pela questão ou de culpar outras pessoas, de querer saber quem foi que passou, de quem que pegou. Uma outra questão que vem em seguida é o medo de morrer, dá muito medo, né? Medo de se relacionar de novo, de como é que vai ser a vida daqui para frente. Às vezes até vontade de desistir. Tem pessoas que começam a sentir uma revolta, uma vontade muito grande de se vingar das pessoas e do mundo. Tem muita gente que sente uma tristeza muito grande, um isolamento, até mesmo uma depressão. Muitas pessoas acabam buscando essas informações e se responsabilizando também por essa situação. E aí acabam se abrindo à retomada dos relacionamentos, tanto afetivos quanto sexuais. E aí vem uma série de dúvidas, contar ou não contar? Em que momento eu vou contar que eu sou uma pessoa soropositiva? É no começo da relação? É na primeira transa? Será que eu só conto se a relação fica séria? Então, eu tenho algumas dicas para vocês. Primeiro, procure alguém de confiança para conversar, para te ajudar a pensar. Procura um amigo, procura um familiar, até mesmo um psicólogo. Essas pessoas vão poder te ajudar a pensar sobre essas questões. Cuide da sua saúde física e da sua saúde mental. Isso é fundamental para que você consiga organizar a sua vida. E tente sempre tirar os aprendizados necessários para a sua vida. Nada acontece por acaso. O que será que você tem que aprender com essa situação? Pensa nisso. Beijo, meninos. Até o próximo. Bárbara sempre Bárbara, não é mesmo? Silvinha, pegando esse gancho, como foi a retomada, com licença para uma pergunta tão íntima, tá? Como foi a retomada da sua vida sexual? Nossa, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente sabe que todo estigma que gera em torno do HIV e da AIDS são por conta de tabus da sexualidade, né? Então, na verdade, foi tão sem querer que eu retomei a minha vida sexual. Eu estava no meio daquela loucura, quase um ano viúva, e eu fiz uma viagem. Eu fiz uma viagem para a Bahia, para Porto Seguro. E foi tão interessante que, assim, no meio daquela festa toda da Bahia, não sei se vocês já foram para o Arraial da Ajuda, quem nunca foi, vá, que é uma delícia.
E aí uma pessoa começou a me olhar, começou a flertar comigo. Ai, gente, desculpa que a máscara fica caindo. E aí essa pessoa começou a se interessar por mim e eu pensei, gente, eu tô viva, né? Eu ainda sou uma mulher jovem, eu tinha 30 e 31 anos. E com esses olhos. E com esses olhos. Que até rádio comer, Close né? nos olhos, Silvia. Então, assim, foi super interessante ter visto que alguém olhava para mim com desejo e que, apesar de eu ter emagrecido e apesar de eu ter passado por um sofrimento muito grande, eu ainda estava viva, eu ainda tinha a minha sexualidade aflorada, né? E isso foi um ganho para mim, porque aí eu comecei a passar com uma psicóloga que me ajudou demais, e a última coisa que ela me deixava era falar sobre o HIV. Ela queria saber quem era eu, o que eu ia fazer da vida, o que eu gostava, como eu ia cuidar dos meus filhos. E aí essa retomada veio junto, sabe? E foi maravilhoso saber que eu podia me relacionar com preservativo e continuar a ser feliz. Ela tirou teu centro gravitacional de volta do HIV e te trouxe de volta pra vida. Tanto é que hoje eu tenho um casamento soro diferente, meu marido não tem HIV, a gente está junto já há 6 anos e vivo uma vida plena, normal, muito boa. E é Com sempre, esses olhos. e é sempre importante, gente, porque isso é como a gente falou, as coisas se repetem. Então, de uma história de 94, para mim é de 2009, para alguém agora em 2020, eu recebia muitas mensagens de pessoas que não conseguiam nem se masturbar depois do diagnóstico, passavam um bom tempo, porque essa relação com a culpa, né? E, então, assim, é o que a gente falou, é um trabalho com psicólogos, é realmente tirar, o que eu sempre falo transformar numa informação sobre você o HIV e não sobre quem você é. Isso vai ajudar bastante. Exatamente, eu acho que assim, quando você se conhece, você se respeita, você vai respeitar o outro, respeitando a si mesmo. E aí, se você pode ser feliz, se existe preservativo, se existe tratamento para a gente ter uma vida sexual plena, por que não? Sim. Né? É muito louco, porque assim, tipo... o Rafa comentou que, né, na abertura do programa, assim, do tipo, os meninos, eles, né, compraram essa briga e a coisa. E realmente, acho que quando a gente começou com o chá, logo que a gente começou, já vinha a pauta e a gente falou isso algumas vezes no programa, não vou me delongar. E o Rafa trouxe isso e a gente ficava assim, tipo, meu Deus, mas como que a gente vai falar, né, sem ser algo denso, assim, que isso pese para quem estiver assistindo e tal, até que a gente percebeu justamente, acho que é óbvio, convivendo com o Bolacha, que é isso, a vida não gira em torno disso, né? E eu já disse em outros programas, eu vou repetir porque eu acho que vale a pena. Quando o Rafa falou, em conversa com os pais dele, ele falou do tipo, o HIV é só mais uma informação a respeito do que ele é. E quando a gente pensa em todas as questões de sexualidade, de gênero, de condição de saúde, não importa, cada pessoa é um conjunto complexo de muitas informações, muitos adjetivos e qualidades para que essa pessoa seja ímpar, única e que está aí para a gente aprender e observar, né? Assim como todo mundo enfim. Eu falei, fui tomando ar e agora eu tô chorar. Ele me deixou emocionado. Me deixou emocionado. 2020. Como é essa qualidade de vida de quem vive com HIV no nosso país? Claro que Silvinha não pode falar por todos, mas como que você encara isso e como isso se relaciona com os efeitos colaterais da medicação? Pois é, olha, tecnicamente falando, né, cientificamente falando, hoje ter HIV é muito simples, porque as pessoas iniciam o tratamento tomando 1 ou 2 pílulas por dia, com efeitos colaterais muito menores do que a gente tinha há 30 anos. Então, é plenamente possível tratar o HIV. Mas a gente também precisa olhar para a saúde integral.
A gente precisa olhar para as pessoas como um todo. Então, se essa pessoa tem alimento, se essa pessoa tem educação, se essa pessoa tem moradia, se essa pessoa sofre preconceitos raciais, qual é a forma que essa pessoa vive num contexto geral. Isso tudo é muito importante. Dá para se viver bem com HIV perfeitamente. A gente tem medicamentos de ponta e é super possível, sem efeitos colaterais, você ter uma vida saudável. Mas a gente também precisa olhar para as questões de políticas públicas de acesso à saúde e a tratamentos paralelos, que muitas vezes, principalmente mulheres em uma idade mais avançada, a gente tem menopausa. Qual é o efeito da AIDS no nosso corpo? Qual é o efeito da AIDS num provável câncer de mama, num câncer de útero, né? Então, a gente precisa ter esse olhar geral, sabe? Mudou muito, melhorou demais, mas a gente precisa continuar focada na nossa política pública de saúde. Silvinha, eu costumo dizer, quando eu converso com os meus amigos, né, que são positivos, eu falo assim, resumo, o HIV te obrigou a fazer o que tu tinha que fazer a vida inteira. Beber mais água, dormir melhor, comer mais saudável, entendeu? Tipo, fazer um exercício físico, melhorar a tua imunidade, era isso. Foi preciso, entendeu, que tu tivesse uma doença para aprender a fazer o básico. Exato, porque a gente fala que a qualidade de vida a gente tem que buscar sempre. Eu tinha 25 anos na época também, então criar essa relação com a mortalidade, ela gera isso. Ela vai gerar, na verdade, às vezes os dois caminhos. Ou, às vezes, um caminho de revolta, de tristeza da pessoa, ou um caminho de uma consciência de falar, pera, deixa eu entender como é que eu mudo, então, meus hábitos, como é que eu faço. Eu sempre falo para as pessoas, assim, se você veio me procurar, eu sei que com a Silvinha é igual, você veio procurar a gente aqui, como é que... então você quer saber o que eu penso. Então o que eu penso se cuide, você vai aceitar a medicação, você vai aceitar o tratamento, porque é o melhor caminho mesmo. Tá chegando no final, gente, sério, passou muito rápido. Muito rápido, muita informação, muito rápido. Tem que fazer um parte 2, né? Não me vem com essa história dessa galera nova que tá vendo o vídeo acelerado, porque isso aqui você tem que ver atento, porque tem muita informação. Você tem que fazer o parte 2. Quero te agradecer muito. Porque assim, vocês já tiveram um pedacinho dela aqui. Vou deixar um merchan nosso, porque a gente estivemos juntos na Marília Gabriela, e é um vídeo também longo, e dá para saber mais da historinha da Silvinha também. Então procura no YouTube, já é um vídeo antigo. A gente sempre agradece a Marília Gabriela, obrigada por essa amizade linda aqui. Foi lá. Gente, eu tinha acabado de lançar o livro, de repente uma mega entrevista com a Marília Gabriela, eu não conhecia a Silvinha, sabia quem era. A hora que eu chego no camarim e vejo que é ela, assim, fez toda a diferença. Com esses olhos. Com esses olhos, com esse discurso, com essa luz dela. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe o quanto é importante a tecnologia para levar as nossas vozes, as nossas histórias e os nossos alentos para as pessoas que ainda hoje se descobrem com HIV e entram em desespero. Obrigada, viu? Obrigado a todos vocês. Ao Rico, obrigado ao Rico pela participação no começo, ao Franco por esse discurso tão importante. E é um beijo enorme, a gente deixa aqui um dezembro vermelho, então um dezembro de conscientização. E vai lá se informar, vai lá pesquisar, que é bom para você e bom para todo mundo. Então até semana que vem. É isso.